Sejam todos bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. É com grande entusiasmo que apresentamos a série especial Academia, uma iniciativa que busca valorizar e aprofundar os debates sobre temas essenciais para o desenvolvimento do turismo e dos eventos no Brasil e no mundo. Nesta série, destacamos a relevância da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, uma entidade que tem desempenhado um papel crucial na disseminação do conhecimento e na promoção de boas práticas no setor. A academia é composta por confrades e confreiras, profissionais de notório saber e com trajetórias de destaque em suas respectivas áreas de atuação. São especialistas, professores, pesquisadores, profissionais e líderes que juntos fortalecem a base teórica e prática das atividades turísticas e de eventos, contribuindo para um crescimento sustentável e inovador do setor. O programa Troca de Ideias, com a experiência e visão do professor Mário Beni, tem como um dos seus objetivos principais trazer insights e conhecimentos que realmente façam a diferença para aqueles que atuam na indústria do turismo ou no setor de turismo. É um espaço para reflexão crítica, a troca de experiências e a construção de estratégias que beneficiem profissionais e organizações. Com convidados que são referência, queremos enriquecer sua perspectiva e apoiar o desenvolvimento contínuo de competências indispensáveis ao sucesso nesse campo. Acompanhe nossa série especial Academia e mergulhe em conversas que vão além do convencional, agregando valor e incentivando a excelência no turismo e nos eventos. Junte-se a nós e seja parte, e faça parte dessa troca enriquecedora de ideias. Hoje nós recebemos o senhor Roberto Pereira. Ele é engenheiro pela Universidade Federal de Pernambuco. Foi assessor especial do vice-presidente da República, Marco Maciel. Em Pernambuco, foi o único a ter sido secretário de Educação e Cultura do Recife e, na sequência, secretário de Educação e Cultura de Pernambuco. Foi presidente da empresa pernambucana de turismo, Impetur, além de ter presidido a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarp, e a Fundação de Cultura Cidade do Recife. Foi chefe de gabinete da Fundação Joaquim Nabuco. Foi, por 22 anos, secretário executivo da Fundação Comissão de Turismo Integrado do Nordeste, responsável por 15 anos consecutivos pela Brazil National Tourism Mart, BNTM. Coordenou diversos eventos em Pernambuco, tais como o Carnaval, o Ciclo Junino, entre outros. Articulista por 25 anos do Diário de Pernambuco, da revista Rotas e Destinos do Rio de Janeiro, do jornal Brasil Tours de São Paulo e atualmente do Jornal do Comércio de Pernambuco. É membro do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco e do Instituto Histórico e Arqueológico de Goiânia, em Pernambuco. Foi agraciado com a Medalha do Mérito Guararapes, a Medalha Frei Caneca, pelo Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, a Medalha Paulo Freire, o Troféu Mário Melo da Academia Pernambucana de Letras e a de Comendador pelo Estado do Piauí, autor da plaquete Frei Caneca e o Idealismo da Confederação do Equador. Recebeu o título de cidadão de vários municípios pernambucanos, dentre os quais Goiânia, Itamaracá e Ipojuca. Atualmente é o secretário de Turismo e Desenvolvimento Cultural de Goiânia, Pernambuco. Ele é o titular da cadeira 28 da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. E o nosso papo hoje é sobre turismo religioso e as suas projeções até o ano de 2030.
Seu Roberto, seja muito bem-vindo. Professor Mário, é com o senhor. Sejam todos muito bem-vindos a esse espaço de convergência, de ideação e, principalmente, de compartilhamento. É com muito prazer que eu recebo o meu confrade Roberto Pereira para essa troca de ideias sobre um assunto importante como o turismo religioso e as suas projeções para até o ano de 2030. O turismo religioso é um segmento importante do mercado turístico conectado como dois dos fenômenos sociais mais marcantes do mundo contemporâneo, a religião e o turismo. Suas origens remontam às antigas práticas de peregrinação, tanto cristãs quanto não cristãs, e o cristianismo, claro, tem uma história de peregrinação associada às cruzadas e ao desejo de alcançar a salvação, com Jerusalém sendo um destino central da fé para judeus, cristãos e muçulmanos. Outras cidades, como Meca, Roma e Santiago de Compostela, também são destinos de grande importância turística e religiosa. No contexto latino-americano, especialmente no Brasil, podemos destacar as romarias e peregrinações, que têm um papel fundamental na religiosidade popular. Os colonizadores europeus trouxeram a cultura religiosa, e essas práticas que se mesclam com os costumes locais, formando um rico intercâmbio cultural religioso no Brasil. Locais como Aparecida do Norte, Juazeiro e Pirapora do Bom Jesus tornaram-se destinos centrais de turismo religioso, alimentados por uma devoção fervorosa que vai além da simples visitação religiosa. Eu diria, refletindo um fenômeno cultural profundo, a partir da segunda metade do século XX, com melhoria das estradas e a popularização dos transportes rodoviários, as viagens a esses santuários passaram a ser vistas como excursões com o caráter secular dessas atividades, favorecendo o surgimento de empresas turísticas especializadas. No Brasil, o turismo religioso envolve diversas vertentes religiosas, como o catolicismo, o protestantismo, as religiões afro-brasileiras, o turismo ou esoterismo, sendo que os principais segmentos são os católicos, o místico esotérico e o evangélico. Além de proporcionar uma experiência de fé e espiritualidade, o turismo religioso também tem um impacto significativo na preservação do patrimônio cultural e, evidentemente, na promoção de destinos turísticos menos explorados. No Brasil, as religiões afro-brasileiras, o espiritismo e as tradições indígenas também oferecem um potencial para diversificar a oferta turística. Contudo, o produto e a produção acadêmica sobre o tema ainda é incipiente, crescendo de maior articulação entre turismo, religião e patrimônio cultural. Estudos como os de Camurça Júnior, sobre os rituais da Semana Santa em Tiradentes, de Frossard, sobre o turismo evangélico em Belo Horizonte, apontam para uma diversidade
e o crescimento desse segmento no Brasil, reforçando sua relevância para o setor turístico. Então, colocada essa introdução, Roberto, você fique à vontade para discorrer num primeiro momento e depois passaremos a alguns questionamentos. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Mário Beni, de quem sou aprendiz e admirador, confrade e amigo Mário Beni, tão conhecido e tão renomado e tão admirado em todo o Brasil e em vários quadrantes do mundo. Eu venho, humildemente, dar continuidade a um trabalho que já vinha executando na minha trajetória, citada no meu currículo, como secretário de Educação e Cultura, depois como presidente de todas as instituições culturais do Recife, de Pernambuco, e do turismo, tanto no Nordeste quanto em Pernambuco, além de Goiânia, onde estou desempenhando, ocupando ou desocupando a Secretaria de Turismo e Cultura daquele município tão pródigo em Pernambuco. O turismo cultural é um segmento, o turismo religioso é um segmento do turismo cultural. Ademais, o turismo, como todos sabemos, só tem dois recursos: recursos culturais, recursos naturais. Dentre os culturais está o turismo religioso, que é a prática da religiosidade, da fé, da cristandade e de todo o rito que está no imenso caleidoscópio que acaba de ser citado ilustremente pelo professor Mário Beni, nas diversas religiões que formam o mundo. Antes, muito antes, em 1735, foi Tomás Cook quem fez a primeira viagem organizada do turismo religioso. A partir daí, nasceu o turismo. E com essa excursão e com essa origem, o turismo religioso ganhou dimensão no mundo e está ganhando cada vez mais no Brasil. De forma incipiente ainda, diga-se alto e em bom som. Ainda mal trabalhado, inclusive por guias de turismo não de todo preparados. Às vezes, apenas sabem responder o nome do santo, o nome da igreja, o nome da Romaria, mas sem esquecer que o turismo religioso, que antes, muito antes e durante muito tempo, foi, sobretudo, o turismo católico, embora tenha sido sempre um turismo cristão, mas era chamado de turismo católico. Hoje já se tem outra concepção de um turismo que é a prática da fé, das profissões de fé que todos fazem. Uns pagando promessas, outros em romarias que nem sempre têm o destino da fé. Às vezes é mais o pagamento de uma promessa feita de forma aleatória, mas que se insere no turismo religioso. É bom que se diga que o turismo religioso pode ser de experiência, pode ser cultural e pode ser rigorosamente religioso. O turismo cultural, por exemplo, aqui no Recife, a Capela Dourada fica num contexto cultural entre o Palácio do Governo, o Palácio da Justiça e o Teatro de Santa Isabel, na Praça da República. Essa capela é muito visitada pelos turistas que chegam e manifestam o desejo de adentrar aquela capela para conhecer a arquitetura daquele estilo barroco que tanto realça e tanto dá relevo a quem visita.
Bom, ali está a prática de um turismo cultural. Quem adentra a Capela Dourada, na maioria das vezes, não o faz por religiosidade, e sim por conhecimento cultural, arquitetônico, e assim sucessivamente em diversas igrejas, em diversos equipamentos ligados à religião. E o turismo de experiência, que é sempre um turismo também agora em voga, é um turismo em que se entra numa igreja e se busca encontrar não somente a Deus, mas cada qual procurando encontrar a si mesmo. Não falta quem diga que a menor distância entre você e você mesmo é a volta completa ao mundo, significando dizer que quem viaja retorna para encontrar a si mesmo. Esse reencontro da pessoa com ela mesma é é um revigoramento do espírito, é um revigoramento vital à vida da pessoa. Nós sabemos que não somos pessoas tendo aqui uma experiência espiritual, mas somos espíritos tendo uma experiência humana. E é nessa experiência que nós, então, começamos a vivenciar a cultura como elemento de harmonia entre as pessoas, a cultura como um saber de experiência feito, como enumera Ortega y Gasset, a própria cultura de guerra, né, é uma cultura de manutenção de si mesmo, mas é uma cultura que precisa ser respeitada, estudada, trabalhada, infelizmente, cada vez mais. Nós estamos, neste ano, por orientação da OMT, vivenciando o tema Turismo e Paz, mas justamente uma invocação à paz mundial que o turismo também compreende e enseja entre as pessoas que viajam buscando uma experiência de paz. O Papa Paulo VI chegou a dizer que as capelas, as igrejas, são clínicas espirituais. Quando nós entramos numa capela, numa igreja, ali fazemos uma experiência espiritual. O mesmo disse, ou de outra forma, o Santo Papa João Paulo II. A igreja a família é uma igreja doméstica. Então, nós estamos na família vivenciando uma experiência espiritual, uma igreja doméstica. Eu ressalto muito esse toque que diz respeito à cultura, que diz respeito ao espírito. O turismo religioso, às vezes, comete algumas aberrações. Na igreja Notre Dame, a história registra que um grupo de turistas adentrou a igreja sob o comando de um guia, e esse guia, ao perceber que uma freira, irmã, estava ali rezando em orações com os seus fiéis, ele parou esperando que a oração se concluísse. Como houve uma certa demora na reza e na oração, ele foi até a irmã e disse: irmã, a senhora está atrapalhando a prática do turismo. Quer dizer, não se compreende que um ritual religioso, seja qual seja o credo, possa atrapalhar um turismo religioso. Faltou a ele competência, permita-me, se assim se pode dizer, de tirar proveito daquele momento para dizer aos seus guiados que ali estava uma parte da prática religiosa, do ritual religioso. Por conseguinte, eu enfatizo bem o quanto o turismo religioso precisa ainda de maturidade para ser, de fato, um turismo religioso. Professor Mário, à disposição. Muito bom. Vamos tentar... Gostei muito da sua
exposição, mas vamos tentar colocar algumas questões. Qual a importância do turismo religioso na promoção do turismo interno em países com rica herança espiritual como o Brasil? Essa pergunta é mais brilhante do que qualquer resposta que eu possa dar. O turismo religioso, ele tem, de fato, um apelo grande. No Brasil é a pauta do dia, os organismos, a semelhança da Embratur, Ministério do Turismo, os organismos estaduais, todos estão trabalhando o fomento e a difusão do turismo religioso. E cada vez que se divulga, que se propaga a prática do turismo religioso, que se divulga a existência de uma igreja, como o caso de Goiânia, nós temos 8 igrejas no sítio histórico, nós temos o Museu de Arte Sacra de Pernambuco, nós temos o Convento de Santo Antônio, o Cruzeiro, são monumentos que estão ao cometimento espiritual de quem chega àquela cidade, àquele município. Significando dizer que quando Goiânia divulga as suas igrejas, quando divulga o seu convento, o seu museu de arte sacra, a Goiânia está vestida de alegria para divulgar a Pernambuco e ao mundo o quanto somos ricos de beleza e de empatia. Evidentemente que tudo isso depende também de maturidade. Não se esconde que essas igrejas precisariam estar permanentemente abertas, não se esconde, não se escamoteia a verdade de que ela pede a presença de guias de turismo preparados para que possam receber bem a quem visita, não somente as igrejas naquele lugar, mas as igrejas em qualquer parte do Brasil. Então, a informação é algo muito importante. O conhecimento é fundamental para quem trabalha a prática do turismo religioso. Recentemente, foi criada a Associação do Turismo, Associação Brasileira do Turismo Religioso, presidida por Heloísio, que é de Santa Catarina, que coordenou por 5 anos grupo de turismo criado pelo Estado. Aqui em Pernambuco, eu pertenço também ao Comitê de Turismo Religioso. É algo semelhante, um grupo de estudos, um grupo de trabalho. Então, significa dizer que os estados estão abrindo os olhos para a prática do turismo religioso. Já estão criando os seus comitês, as suas práticas. E a Igreja Católica, para ainda continuar na Igreja Católica, a Igreja Católica, ela, se antes se contrapunha à prática do turismo, inclusive por achar uma atividade econômica, como se essa atividade econômica fosse adversa à fé cristã, a Igreja agora é partícipe de todas as iniciativas que se pode ter na prática do turismo religioso. Então, hoje há uma convergência, uma conjuminação de que o turismo religioso em linguagem bem popular, é a bola da vez, porque a fé ela está reacendendo, sobretudo e principalmente depois da pandemia. O homem começou a sentir que algo está acontecendo no mundo e que é preciso que se creia. E é sob essa forma, crédulos, que as pessoas começam a se imaginar viajando. A viagem já é um diferencial. O próprio IBGE retrata bem que as pessoas com idade acima de 60 anos, onde está o público-alvo principal do turismo religioso,
mais de 60%, por coincidência, o numeral é o mesmo, manifestam o desejo de viajar. E, dentre estes, 24% desejam fazer romarias, vivenciar a experiência do turismo religioso. É por isso que o turismo religioso fala muito bem e fala alto e sensibiliza bem a quem toma conhecimento das iniciativas de divulgação e faz muito bem a quem viaja com essa intenção, para fazer somente turismo religioso ou uma situação híbrida entre visitas culturais, artístico-culturais, mas também visitas religiosas aos templos que existem nas cidades e nos estados brasileiros. Muito bom. Gostei muito da sua resposta e muito mais dos exemplos e das indicações e comentários que você fez. Quais, principalmente quando você coloca também as considerações do Heloísio, que eu já o entrevistei aqui nesse canal. Quais são os desafios enfrentados pelo turismo religioso para manter sua relevância em um mundo cada vez mais secularizado? Pois não, mais uma vez, uma pergunta brilhante, valorizando e dando relevo, relevância a essa troca de ideias, conforme diz o nome do programa. Não, pois é, o turismo religioso, dificuldade apenas de entendimento, de divulgação, não é? Divulgação maior e de sensibilização, para que todos compreendam que estamos divulgando um turismo sadio e saudável. Quem não quer fazer essa prática? Por vezes, as pessoas encontram dificuldade em sair de casa para uma certa romaria naquela data, porque a data é impeditiva àquela pessoa, àquela família. Então, o turismo religioso, ele precisa entrar na agenda das pessoas, na agenda das famílias, para que possa, então, se adequar ao seu fomento em dimensão maior. Nós já temos algumas ou diversas agências especializadas no turismo religioso, indicando que o mercado é sensível à prática. Nós temos diversas romarias. Aparecida é um equipamento, permita-me assim chamar, a igreja, a santa, mas turistificado. Ali está tudo que diz respeito à santa, mas também no seu derredor, os hotéis, os restaurantes, as lojas. Isso é muito importante também para que se compreenda que, ao se visitar uma capela, uma igreja, um equipamento religioso, ali se tem também um derredor convidativo a quem está passeando, se divertindo, descansando corpo e alma. Então, talvez falte isso. Sem negar que o turismo religioso leva muitas vantagens à comunidade onde ele se realiza. Geração de emprego formais, empregos formais e informais, a tapioqueira, o vendedor de coco, ali estão vendendo cocada, também geração de guias de turismo. Enfim, a localidade também ganha com a prática do turismo. Juazeiro do Norte, Padre Cícero, é conhecido como um destino que oferece essas práticas. É preciso apenas uma sensibilização,
Porque se nós temos o turismo da cultura, precisamos ter a cultura do turismo. E essa cultura do turismo precisa ser também cultura do turismo religioso. Por isso que, na Idade Média, as pessoas viajavam por interesse turístico apenas, sensibilizado pelo turismo. Hoje, o turismo passou a ser, o turismo religioso, a religião de quem viaja. Então, muitos são os fiéis que assim o fazem. Aqui em Pernambuco, nós temos Simbres, onde houve a aparição de Nossa Senhora de Simbres. E lá há uma romaria que acontece periodicamente, com toda a fé, com todo o cristianismo. Eu tive a oportunidade de entrevistar a irmã Adélia, que foi quem viu Nossa Senhora. É um encanto de pessoa, hoje no céu, já ganhando também o reconhecimento do Vaticano. E entrevistei Dom Helder Câmara, que, diga-se de passagem, as suas missas na Igreja das Fronteiras era um ponto de atração turístico, sem divulgação nenhuma. Se dava por chamado boca a boca. Assisti diversas vezes turistas, principalmente alemães, participando da missa, assistindo a missa de Dom Helder. Dom Helder tinha uma forma enigmática também de responder às perguntas. Nossa Senhora de Simbres está sendo reconhecida, a começar pelo reconhecimento da irmã Adélia. Mas eu entrevistei Dom Helder Câmara e perguntei, Dom Helder, finalmente, Nossa Senhora apareceu ou não apareceu em Simbres? E ele olhou para cima e disse, entre. Eu disse, quem, Dom Helder? O senhor está pedindo para entrar? Estou pedindo a Jesus Cristo que entre para responder a sua pergunta. Era essa encenação de fé, mas que Dom Helder depois me disse que, como ele não podia assegurar, ele pedia, apelava, invocava nosso Senhor Jesus Cristo para responder a ele. E essa forma dele debater, dele responder, era sempre uma forma muito agradável, muito desejada por turistas, por alunos, por aprendizes, por teólogos que se manifestavam interessados em aprender com o Dom Helder Câmara, que hoje ensina lá do céu. Muito bom. Suas perguntas sempre coerentes e assertivas. Suas respostas às minhas perguntas. Mas eu gostaria agora de fazer mais uma pergunta sobre como revitalizar, como ajudar a revitalizar as tradições e práticas espirituais em risco de desaparecer com o turismo religioso. O turismo religioso poderia e deveria ter, e tem, essa pedagogia. Sim. Talvez pudéssemos chamar a pedagogia do amor, pedagogia do respeito às pessoas, do respeito aos monumentos. Isso poderia ser muito bem defendido pelas aulas de religião que são ministradas nas escolas e que passaram a ser aulas de religiosidade, para Sim. que não fosse apenas o fomento de uma única religião, de um único credo. Então, sim, religiosidade é o que se ensina nas escolas. Eu, quando fui secretário de Educação do Recife e depois do Estado, eu pude defender essa tese, que foi muito bem aceita pelo Conselho Estadual de Educação. Religiosidade. Na época, inclusive, eu recebi no gabinete do governador o arcebispo Dom José Cardoso, que, por coincidência, mora no convento do Carmo, em Goiânia, sofre, infelizmente, de mal de Alzheimer, mas é um grande teólogo, e ele, então, foi pedir ao governador que as aulas fossem de religião. E o governador me chama e eu expliquei
que não podia ser religião católica, teria que ser de religiosidade. Ensinasse o amor, ensinasse o respeito às pessoas e assim por diante. Ele terminou aceitando, inclusive porque, quando eu perguntei se ele tinha 1.144 padres para dar 5.000, ou muito mais de 5.000 aulas, ele disse que não dispunha desse contingente. Bom, então, pelo turismo religioso, e chegando às escolas, eu devo dizer que esse é o caminho. A escola, a criança, é o caminho para tudo. Para o respeito ao patrimônio, por exemplo, para as práticas da cidadania, outro exemplo, para, finalmente, antes de tudo, para a religiosidade. E esse turismo religioso poderia ser, e deveria, e deverá, mais cedo ou mais tarde, ser também um turismo estudantil. As escolas se abrirem a esse universo. Não somente elas, as unidades escolares, que praticam as aulas passeio, pudessem também praticar as aulas do turismo e encaixar o turismo religioso, que uma viagem de aluno, de estudante, deixasse de ser, como aqui se pratica, uma viagem a Disney, por exemplo, nos Estados Unidos. Essa viagem americanizada tem seu valor, tem sua importância, porque atrai muitos jovens, mas poderiam se fazer uma viagem ou duas, ou mais de uma, em cada escola cuidar de sua sensibilidade juvenil, para os credos e para as romarias existentes, não é? Então, isso significa que o turismo religioso pode ser uma grande motivação para que se respeite Nossa Senhora de Nazareno, né, no Belém do Pará. Ali é um manifesto, é a maior manifestação brasileira, quiçá do mundo, numa peregrinação, numa romaria que se repete a cada ano, este ano com quase 22 milhões de pessoas, ou pouco menos, ou pouco mais. Então, está na hora de também acordarmos para essa prática. Eu conheço pessoas que, literalmente, religiosamente, comparecem a cada ano a essa romaria. Perfeito, muito bom. Gostei muito da sua resposta abrangente, pertinente ao tema e à questão. E eu ainda teria alguma dúvida e gostaria de ouvi-lo sobre como os turistas multifuncionais, que têm motivações religiosas e culturais, podem transformar o turismo religioso em um segmento híbrido. E quais as implicações disso para a gestão de destinos? Eu acho que tudo depende de se querer fazer e se realizar com afinco, com harmonia, com planejamento, com estratégia, para que se possa realizar o que se deseja. A sua pergunta é realmente muito perspicaz e eu penso que, mediante planejamento estratégico, nós chegaremos à culminância, ao êxito do que se pede no que foi levantado por sua insigne pessoa. Obrigado. E uma última pergunta: como a gestão de destinos religiosos mundialmente conhecidos e reconhecidos, como Jerusalém ou Meca, pode servir de exemplo para a melhoria da infraestrutura e organização dos destinos religiosos emergentes no Brasil? Um exemplo seria se nós levássemos
novamente, pelo mecanismo do marketing, pudéssemos levar as escolas ao público-alvo, o público de mais de 60 anos, para que pudesse perceber o quanto a vida de Cristo tem esse valor de muita relevância espiritual, de muita fé, de muita cristandade. Aqui, por exemplo, também temos, esqueci de citar no início, o espetáculo da Paixão de Cristo, que é o maior espetáculo a céu aberto da representação da vida de Cristo, um espetáculo que guarda no seu arcabouço a fé católica, a fé cristã, mas guarda também valores artísticos e culturais. Compreendemos que o público-alvo, o grande público presente a cada dia, vai muito mais pelo apelo artístico, mas não deixa de se comover com o espetáculo em si. A mesma coisa Nova Jerusalém, a mesma coisa os grandes destinos, os grandes santuários, como é Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima em Portugal, Nossa Senhora de Lourdes na França, e tantos outros que ensejam fé, reflexão, manifestação pessoal e individual de quem viaja, de quem presencia e de quem faz a experiência de se encontrar consigo mesmo. Eu creio que é mais ou menos esse o caminho, professor Mário Beni. E sim, eu até lhe pergunto, com a sua inteligência, o entrevistado não pode entrevistar o entrevistador, mas que outra visão o senhor me daria, já dada no início, mas que mais o senhor me acrescentaria para meu aprendizado e aprendizado de quem vai assistir esse troca de ideias? Eu acho que as perguntas foram muito bem respondidas, com conteúdo que até me surpreendeu, e realmente eu não acrescentaria mais nada às questões levantadas. Seu Roberto, eu tenho mais uma pergunta para o senhor. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz para o seu Heloísio quando nós o entrevistamos aqui no canal. Pois. Ele hoje é o presidente da Associação Brasileira de Turismo Religioso. É verdade. Aí eu perguntei, Santa Catarina tem um desenvolvimento no turismo considerável, digamos assim. Nós temos uma das primeiras santas brasileiras, né? Embora a Madre Paulina tenha sua origem na Itália, mas ela estava aqui em Nova Trento, trabalhou aqui em Nova Trento, e nós temos aqui em Santa Catarina uma série de processos de beatificação, enfim. E o resto do Brasil? Como é que é? Existe também essa quantidade de processos de beatificação? O senhor sabe como é que anda? Ou isso é algo que ainda não se mensura? Eu não sei se mensura a ponto de citarmos o contingente desse universo. Uhum. Eu conheço no Vaticano um pernambucano que é quem faz essa defesa de cada candidato à santidade. Chama-se Frei Josiel. Eu até sugiro que ele possa ser entrevistado numa troca de ideias com o professor Mário Beni. Ele está cuidando do processo de santidade de Dom Vital, pernambucano, nascido em Pernambuco, embora depois tenha se dito que ele nasceu na Paraíba, não é verdade. Ele mesmo declarou que nasceu em Pedra de Fogo, que na época era um município de Pernambuco,
e depois tornou-se da Paraíba. Ele morreu em Paris, Frei Dom Vital. Morreu em Paris. O padre, quando fez a encomenda do corpo dele, disse ao Quem-Bolson que ele foi envenenado. Então, como tal, ele já merecia a santidade, mas não se prova esse envenenamento. O corpo dele, que pela lei eclesiástica, tem que ficar em Paris, mas não ficou, porque nós, pernambucanos, fomos buscar e o corpo dele se encontra na Igreja da Penha. Frei Josiel está cuidando de Dom Vital, está cuidando de Dom Helder Câmara e de Frei Damião. Frei Damião também é italiano, mas com toda uma vida radicada em Pernambuco. Dom Helder Câmara, cearense, mas com toda uma vida no Rio de Janeiro, muito mais predominantemente em Pernambuco. Então, o que eu sei é que ele, somente ele, está cuidando de 3 processos de santidade. Não sei se de mais alguns. E quem mais possa estar cuidando com relação a Santa Catarina, com relação a outros estados, inclusive a Bahia, que é a terra de todos os santos, não é? Conforme está no seu slogan. Embora Gilberto Freire tenha dito a primeira vez que foi à Bahia, o que o senhor achou da terra de todos os santos? Achei que, além de ser de todos os santos, é também de quase todos os pecados. O sociólogo Gilberto Freire tinha essa resposta, né? Inteligente. Eu estava com ele, só uma divagação, na fundação que leva o nome dele, ele vinha descendo na passagem do século, e uma repórter da TV Globo perguntou: doutor Gilberto, o senhor se considera o homem do século? Ele aí respondeu: e você conhece outro? Essas respostas, né? Com a Bahia ele disse isso, a terra de todos os santos e de quase todos os pecados. Mas o fato é que o Josiel, se não for ele quem está tratando de todos que estão encaminhados, ele certamente tem essa resposta, ou apontaria outros nomes. Você imagine o que o Suassuna ia falar também, né? Ah, sim, pois é, o Ariano, né? Com certeza daria uma resposta também muito brilhante, né? Gilberto Freire, quando voltou de Lisboa, disse: foi o que achou de Lisboa? Quando ele voltou a primeira vez. Lisboa, de tão boa, deveria se chamar Lisótima. Muito boa. Se eu for com carro de Ariano, a gente vai ficar aqui a noite toda, são muitas, né? Muito bom. Professor Mário, com o senhor. Roberto, foi um grande prazer e uma satisfação enorme tê-lo aqui no nosso programa, no nosso canal, e dizer da nossa satisfação em cumprir mais essa live para buscar aquilo que nós pretendemos fazer e estamos tentando realmente completar, que é ouvir todos os membros da academia, assim como também outros colegas da universidade, e ter aí deixar depoimentos que certamente irão trazer maior conhecimento aos nossos alunos do futuro aí, de faculdades, deixar, enfim, um acervo de depoimentos tão preciosos como esse que você nos brindou. Muito obrigado, Roberto. Que agradeço eu, professor, uma honra e um prazer para mim
um gáudio, sem dúvida nenhuma, e encerro, saio feliz da vida e desejoso de receber, senhora Gerlaine, todas as lives do professor, nessa troca de ideias, onde também a senhora tem uma participação muito importante. E o professor Mário Beni é sempre um mestre de saberes diversos, sobretudo no tocante ao turismo, é uma voz a ser ouvida e a ser seguida sempre. Na academia, ele tem esse diferencial e é nome e renome em todo o Brasil. Muito obrigado, Muito professor. obrigado. O senhor merece. Obrigado. Obrigada pelas suas palavras, seu Roberto, e obrigada pela sua participação conosco. E você que está nos assistindo, fique atentos, na próxima semana teremos mais um confrade ou confreira para participar da edição especial Academia. Até lá!